Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Hoje nós voltamos a discutir a cidade de Campinas, principalmente falando da saúde, já que a gente recebe o vereador Pedro Tourinho, ele que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Campinas e é médico também. Pedro, seja bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Um prazer estar aqui na Entrevista Coletiva com vocês, com os espectadores aí da Band, para a gente conversar um pouquinho sobre Campinas, sobre o que acontece no nosso país, na nossa cidade. E completando a bancada está o Felipe Pereira. Seja muito bem-vindo, Felipe. Oi, Marcão, muito obrigado. Vamos embora, mais meia hora para a gente poder discutir um pouquinho da nossa cidade. Pode fazer a primeira pergunta, Felipe? Tá certo, Marcão. Pedro, muito obrigado pela presença aqui, antes de mais nada. Queria começar justamente pela Comissão de Saúde, já tocar num assunto espinhoso já logo de cara, né? A Comissão da Saúde aqui em Campinas, ela não conseguiu o resultado que se planejava, pelo menos que se esperava, com relação à investigação do Ouro Verde, da polêmica envolvendo a Vitaly, ainda que o Ministério Público tenha feito a parte da investigação. O que aconteceu, talvez, para a comissão não ter conseguido ir adiante e fazer o papel da comissão? Perfeito, Felipe. O que acontece? A Comissão de Saúde da Câmara é um órgão importantíssimo, na minha opinião, e que sempre foi ocupado numa perspectiva, numa lógica de ser um instrumento para abafar a discussão da saúde, né? Eu sou vereador na cidade há 6 anos e meio e fui, na legislatura passada, inclusive, o único profissional de saúde na Câmara, pleiteei a presidência da Comissão de Saúde, tentei fazer aquela comissão funcionar e apenas agora, em janeiro de 2019, é que eu consegui, por meio de muita negociação, muita articulação, consegui me tornar presidente da comissão. Foram 6 anos em que essa comissão foi sistematicamente silenciada, na minha opinião, pelo menos, né, e deixou de cumprir a sua tarefa. Teve vereadores que, enfim, a gente pode concordar ou não com o trabalho que eles fizeram lá na presidência, mas, na minha opinião, não foi levado a contento o papel da comissão, que é principalmente, num contexto feito de Campinas, fiscalizar, denunciar, municiar, por exemplo, os órgãos de fiscalização como o Ministério Público, de instrumentos para poder impedir que a administração municipal prossiga num processo muito nítido, muito claro, que ela empreende já há 6 anos e meio, de sucateamento do SUS Campinas, né? A saúde pública de Campinas já foi referência nacional. Eu mesmo vim para Campinas por causa disso, né? Eu sou médico e quis estudar aqui e viver o SUS Campinas. E o que eu vivenciei, lamentavelmente, nos meus anos aqui em Campinas como médico na nossa rede, foi um processo progressivo, né, de desinvestimento na formação continuada dos recursos humanos, na estruturação de equipamentos, nos insumos. Teve até muito prédio novo construído. Mas a gente sabe que saúde é um ofício que se faz no encontro entre pessoas. Não é um negócio que um prédio resolve. A gente precisa ter prédios bons e bonitos, mas precisa ter também pessoas preparadas em quantidade e com qualidade adequada e suficiente. Para além disso, teve a questão da corrupção. A questão da corrupção, a gente acabou tendo que fazer o trabalho, não por meio da comissão, mas como um mandato propriamente, né? Por exemplo, a denúncia que desencadeou a Operação Ouro Verde, né, a denúncia que dizia respeito à corrupção na Vitaly Saúde e tudo mais, foi uma denúncia que o meu mandato, fui eu que fiz, né? Em 2016 eu fiz essa denúncia pela primeira vez, repeti essa denúncia em 2017, quem abre o inquérito do Ministério Público, a primeira página é a denúncia que eu fiz e que foi repercutida inclusive pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo jornal Metro, saiu na capa do Metro, o pessoal pegou aquilo ali, a partir dali puxou o fio da meada e descobriu, né, o que parece ser cerca de 40 milhões de reais de desvios no hospital. Quem vivencia a situação da saúde pública de Campinas sabe que houve um colapso do Hospital Ouro Verde por falta de tudo. Falta de tudo. A gente teve pacientes, por exemplo, que não tinha instrumento para dar banho no paciente. Eles levavam água num saco de lixo para dar banho no paciente. Ovo sendo dado como única fonte de proteína por mais de 2 meses para os pacientes. Coisas absurdas. Então, coisa mais básica faltava, né? Mais básico. E muita gente morreu por causa disso. É preciso colocar assim, em todas as palavras claras, muita gente morreu. Muita gente acumulou sequelas que nunca vão ser recuperadas por causa do crime cometido ali no Hospital Ouro Verde com a população, que, na minha opinião, é a ponta do iceberg de um processo mais amplo de desinvestimento na saúde pública da cidade. O senhor, né, e outros vereadores da oposição tentaram abrir uma comissão processante, uma comissão parlamentar de inquérito, melhor dizendo, uma CPI, para investigar, né, o que acontece na saúde aqui de Campinas, e essa CPI foi barrada. A CPI, ela tem ferramentas, né, ela proporciona ferramentas aos vereadores de, por exemplo, convocar alguém para prestar esclarecimentos,
que a Comissão de Saúde não tem, né, Exatamente. esse leque de opções para fazer. Então, o senhor acredita que com a CPI barrada, as investigações poderiam ter ido mais a fundo? Eu não tenho a menor dúvida de que a CPI era o instrumento preferencial para a gente investigar o que aconteceu dentro do parlamento. É claro, o Ministério Público estava cumprindo o seu papel. Quem propôs a CPI, inclusive, fui eu. Propus ela dia 30 de novembro de 2017, no mesmo dia em que foi deflagrada a operação. E o que acontece, né, que o cidadão campineiro precisa saber. Existe uma relação que ela é, na minha opinião, muito pouco republicana entre o Poder Executivo e a Câmara de Vereadores, o Parlamento, na cidade de Campinas. Ela reproduz muito do que acontece em outros parlamentos do Brasil, na minha opinião, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, que é uma relação na qual muitos dos vereadores, lamentavelmente, abrem mão do papel primário do parlamentar, que não é o de mandar tapar buraco na rua, mandar cortar mato. Dar nome, né? pra rua. Não é dar nome para a rua, que é fiscalizar o Executivo, não apenas lendo planilhas, vendo números, mas estando presente nos serviços que são executados pelo Executivo no seu cotidiano. Né? O trabalho da Comissão de Saúde, inclusive em grande parte, que a gente fez nesses últimos meses em que eu estou presidindo, incluiu diligências que levaram a público certas situações, como, por exemplo, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, que fica na região sul aqui da cidade, que é uma UPA que está inaugurada há 2 anos, pronta, um prédio lindo, maravilhoso, vai ser a UPA mais bonita da cidade quando ela estiver aberta, e nunca atendeu um paciente sequer, porque a prefeitura optou por contingenciar recursos públicos para isso. Ela gastaria cerca de 30 milhões por ano para funcionar. O orçamento da saúde pública é um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões, então não chega a ser exatamente um grande impacto no orçamento, não estou falando que é pouco, mas também não é uma catástrofe. Né? E são 2 anos em que a população viu, por exemplo, a UPA do centro fechada, ela foi fechada, sem uma abertura de novos equipamentos. E aí depois a gente não entende porque, por exemplo, a porta do Mário Gatti fica sobrecarregada. Essa UPA sozinha teria condições de drenar de 15% a 20% da demanda que vai para o Hospital Mário Gatti. Então, essa relação muito pouco republicana que existe entre o Executivo e o Parlamento, e que eu critico sempre, eu acho que ela está na raiz, né, da maneira como os processos de investigação, como as CPIs, acabam sendo barrados. Né? A gente sabe que o correto seria ter feito isso, a gente sabe que a gente dialogou com todo mundo, mas os parlamentares acabam preferindo mesmo construir uma relação muito íntima com o Poder Executivo, seja porque, a partir dessa relação, eles vão ter mais condição de trabalhar junto às administrações regionais, e aí vão ali fazer esse trabalho que eu falei, às vezes, né, de pequena zeladoria, né? Seja essa questão mesmo da composição de um campo de governabilidade pelo Poder Executivo Municipal com base na distribuição de cargos aos partidos, que é algo que a gente considera lamentável. O Ministério Público já apontou isso como algo irregular. Né? Então, o Jonas foi campeão da ampliação de comissionados na cidade de Campinas. Né? A cidade teve a sua máquina pública muito inchada pela abertura de novas vagas de cargos em comissão, que a gente até acha importante existirem cargos em comissão. É importante. Não é que falar, não pode. Tem que poder, mas tem que ter um limite e isso não pode ser usado para fazer a velha política. Então, isso, em última instância, foi o que, na minha opinião, barrou o processo de abertura não só dessa CPI, mas de outras CPIs que a gente já tinha apresentado em outros momentos. Na legislatura passada, nós quisemos investigar a questão do transporte público municipal, teve pedido de abertura de CPI para lidar com a questão da merenda. Quando a gente teve a operação do Ministério Público Estadual aqui no estado, revelou-se que Campinas tinha superfaturamento na merenda também. Então, são vários momentos em que o parlamento se anula em favor da proteção do Executivo. Ô Pedro, falando justamente sobre essa questão de apoios, do funcionamento do parlamento em si, PT, esquerda, evidentemente, mas tem outros partidos que também estão ali navegando junto com o PT nessa, não digo contra no sentido negativo, mas na oposição, isso, na oposição ao atual governo. O PT foi muito protagonista durante muitos anos, mesmo aqui em Campinas, e agora já não tem mais tanto esse protagonismo. Você tem percebido isso? Está mais difícil fazer essas alianças para justamente ser oposição ao governo? E só complementando a pergunta do Felipe, porque hoje a gente tem 2 grupos de oposição na casa, né? Sim. A gente tem um grupo de oposição de esquerda, onde está o senhor, está o Carlão do PT, a Mariana Conte, do PSOL, e do outro lado, uma oposição de direita, onde se encontra o Tenente Santini, ainda no PSD,
o Nelson Oski, do Podemos, Marcelo Silva, do PSD também. Então, são dois polos de oposição. Como que se dá também a conversa, né, entre esses dois grupos? Bem, veja só, a conversa se dá de forma muito tranquila e em boa parte das vezes a gente se organiza junto, né? Mas eu acho que tem uma diferença entre estas oposições. Tem uma oposição, que eu digo que é a nossa, né, que é a oposição do PT, do PSOL, do PCdoB, que é uma oposição que tem um projeto diferente para a cidade. Veja só, a gente tem um entendimento de que a cidade foi caminhando nos últimos anos para uma agenda antissocial, uma agenda que beneficia apenas grupos de interesse econômicos da cidade, uma agenda que construiu, por exemplo, um plano diretor que acentua as desigualdades espaciais da cidade, né, que aprofunda as dificuldades da vida de quem mora na periferia. Né? A gente tem um governo que caminhou para desmontar o SUS, para enfraquecer a educação pública. A gente, por exemplo, não teve uma abordagem séria ao longo dos últimos anos do déficit de mais de 6 mil vagas de educação infantil na cidade, para dar um exemplo. Né? Então, a gente sempre compreendeu que isso deveria ser a prioridade que a gente tinha que anunciar para as pessoas que era possível e que é possível a gente ver Campinas com um outro corpo de prioridades na condução da sua vida pública. Essa é a oposição que nós fizemos ao longo desses anos. O pessoal que é da direita e que está na oposição, na minha opinião, cumpre um papel importante, mas fundamentalmente está disputando poder. Porque vários inclusive foram comissionados do governo do Jonas Donizete no primeiro mandato, né? E agora estão na oposição porque estão vendo um governo do Jonas enfraquecido, porque discordaram de alguma coisa que o Jonas fez. É legítima a posição deles, não estou dizendo que é ilegítima, mas eu não vejo uma diferença de projeto. Esses são setores da oposição que continuam sustentando e alimentando um projeto. Então, é uma briga entre elites. Colocar num português claro, é uma briga entre elites. E aí, nesse sentido, a gente enfrenta constantemente essa dificuldade no campo da oposição, porque sendo uma briga entre elites, na hora em que a gente tem uma divergência de projeto, infelizmente, esses setores se alinham com o Jonas. E se alinham, né, com a prefeitura na hora que o projeto está em curso e está em discussão. E aí, para nós, isso realmente se torna um problema. A gente sempre fez uma oposição na cidade, que não era uma oposição oportunista, que ficava buscando clique, caça-like e tudo mais. A gente fez uma oposição que buscava investigar suspeitas de corrupção, propor alternativas para a cidade, e essa vai continuar sendo a linha como a gente constrói o nosso trabalho de oposição na cidade. Nós não vamos abrir mão de sermos os porta-vozes de um outro projeto para a cidade de Campinas. Vereador, a gente precisa ir para um rápido intervalo. No entrevista coletiva de hoje, nós recebemos o vereador Pedro Tourinho, do PT. E no próximo bloco a gente fala sobre eleições 2020. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, hoje recebendo o vereador de Campinas, Pedro Tourinho, do PT. Ô Felipe, você foi contemplado com a resposta da perda do protagonismo na oposição ou quer que o vereador tenha... A resposta foi boa, foi bem assim, deu a entender exatamente o que está acontecendo. E eu queria emendar, na verdade, esse tema, o que fazer para tentar recuperar esse protagonismo? O que o partido tem tentado fazer para recuperar esse protagonismo? Perfeito, é uma ótima pergunta, né? Isso é um grande desafio nesse momento, né? O PT é nítido e notório que a gente vivenciou uma crise muito profunda, né? Sofremos um processo nacional e esse processo, evidentemente, respinga aqui na cidade de Campinas. Eu não acho, vale dizer, que Campinas é uma cidade antipetista. Campinas já foi governada pelo PT 2 vezes, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, tudo bem, né? Mas foi 2 vezes, não foi só uma. Em 2012, no segundo turno, nós tivemos 43% dos votos. Verdade. Não é brincadeira. Isso foi logo ali. Lógico, era um outro Brasil, num outro contexto, tudo mais, né? Agora, a gente sabe que existe um trabalho a ser feito de diálogo com as pessoas, de enfrentamento, né, a um ataque muito forte e coordenado que foi sofrido por esse campo político, não apenas pelo PT, pelo campo da esquerda no país. Né? Então, o que o PT tem feito, e outras forças políticas têm feito também, é principalmente tentar estar presente no cotidiano da vida das pessoas, né, trazendo para as pessoas um entendimento sobre o quão definidor para a vida das pessoas são as decisões que são tomadas pelos agentes políticos que hoje governam Brasília, São Paulo e Campinas.
É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha, mas o PT sempre teve um forte atributo, que causava inveja em todas as forças políticas e ainda causa, que é uma militância, que são pessoas que acreditam muito num outro projeto possível, né, para o Brasil, para a cidade, e essa segue sendo a nossa aposta, né? A gente não dispõe dos meios, por exemplo, econômicos que certos setores dispõem, né? A gente tem hoje um desafio de recompor com certos setores que se afastaram do PT, mas a gente entende que esse é um processo que está em curso, até porque o governo Jair Bolsonaro é um governo que não apresenta resultados positivos para o povo brasileiro, pelo contrário, né, tem sido uma sucessão de vexames, uma sucessão de violência, de atos violentos contra o povo, contra os mais pobres, contra a população, e isso às vezes ajuda as pessoas que de alguma forma ficaram confusas ou indecisas a respeito do que fazer na hora de escolher quem votar, quem apoiar, né, que de alguma forma beberam da água do antipetismo e tudo mais, a refletir e talvez aceitar e se reposicionar e voltar, pelo menos, a abrir o diálogo. É nisso que nós estamos apostando. Tem muito tempo ainda até 2020. Vereador, até 2020, né, o senhor falou que tem muito tempo, mas o PT vai ter que enfrentar também algumas rejeições históricas mesmo, né? O próprio Jacob Ittar, que o senhor citou, ele saiu com uma rejeição alta, né? E depois, ao longo do tempo, essa rejeição foi aumentando cada vez mais. A Isalene Tiene, a mesma situação, também foi bem rejeitada quando ela deixou a prefeitura. E tem o Lula, que é muito rejeitado também pela população. Amado por alguns, mas rejeitado por muitos também, né? Então, como que fica, como o PT vai fazer esse diálogo com a população, vai pedir um voto, tendo a lembrança, Demétrio Villagra também, eu esqueci, que chegou a ser preso, né? Ele que foi vice-prefeito, chegou a ocupar a prefeitura também, depois da cassação do Hélio de Oliveira Santos, e foi preso no caso do Sanasa. Como lidar com essas figuras durante a campanha eleitoral de 2020? Veja, para nós, o essencial nessa discussão local aqui na cidade é a gente ter, de fato, a construção de um programa e de um pacto, de um compromisso com a cidade, que deixe claro para a cidade que nós podemos ser os agentes de uma outra orientação para as políticas públicas na cidade. Uma orientação política que, de fato, venha a abordar com ênfase as necessidades da população que hoje sofre com o desemprego, que hoje sofre com o colapso do transporte público, que sofre com o colapso da saúde pública. A gente sabe, claro, dessa rejeição e sabe, inclusive, que os nossos adversários vão explorar levianamente essa rejeição, né? A gente não abre mão, né, de sustentar, por exemplo, a questão do Lula. Você citou o Lula, Marcão. A gente hoje tem clareza de que o Lula é um preso político. Depois da divulgação dos diálogos do Intercept, né, que hoje agora não é só o Intercept, o El País, a Folha, o UOL, Grupo Bandeirantes, o Globo, com o Reinaldo Azevedo. Grupo Bandeirantes, todos esses meios estão revelando que houve um conluio criminoso por agentes do Poder Judiciário e do Ministério Público que desrespeitaram todas as normas da magistratura, da ação do Ministério Público, para claramente poder impedir o Lula e o PT de se candidatarem e tudo mais, entendendo que esses ainda eram e ainda são atores com muito peso social. Então a gente não menospreza o tamanho do desafio, mas a gente também tem claro que os instrumentos que foram usados, na minha opinião, de forma criminosa, muitos deles, contra o PT, para poder garantir que a gente não chegasse novamente a espaços de poder, para tentar desidratar nosso papel no parlamento, hoje se encontram em crise. Uma crise provocada, feito eu disse, pelo fiasco do governo Bolsonaro e pela revelação da inconsistência de muitas das coisas que foram construídas lá nesse conluio no Paraná. E qual a principal estratégia do PT na campanha de 2020? Deve ser mostrar os projetos para a cidade ou tentar fazer essa lavação de roupa suja, por assim dizer, com o passado, tentar mostrar os erros, né, os próprios erros do partido e também os acertos? Olha, falar da principal estratégia, se eu falasse da principal estratégia do PT, eu vou estar passando por cima de um partido que é muito maior que eu. Né? Mas, na sua opinião, qual caminho deveria ser tomado? Na minha opinião, toda eleição municipal numa cidade grande feito Campinas, ela necessariamente passa pela discussão nacional, não tem jeito de não passar, né? De novo, até porque os nossos adversários vão principalmente falar do tema nacional para não precisarem falar do fiasco local que a gente vive aqui na cidade, do fracasso do segundo mandato do governo Jonas, né, em garantir um governo que foi envolvido em esquemas de corrupção pesadíssimos, que desmontou direitos para as pessoas, que piorou a vida das pessoas. Então, para não precisar falar disso, a gente sabe que o campo, né, que hoje governa junto com o Jonas, vai tentar de todo modo nacionalizar,
Da mesma forma, o campo da extrema-direita, do bolsonarismo, vai ficar falando a mesma ladainha de sempre e nós vamos ter que responder. Na minha opinião, a resposta passa por isso que eu falei aqui, mostrar o quão injusto esse processo foi, o quanto ele solapa, desmonta as instituições do Estado brasileiro, o quão grave isso é. Mas, para além disso, e talvez mais importante do que isso, é a gente estar com um programa que claramente aponta um destino diferente para Campinas. Campinas foi, nos últimos tempos, uma cidade que perdeu empregos em áreas estratégicas como a indústria, perdeu, agora saiu notícia recente, que Campinas foi a cidade que mais perdeu vagas de trabalho industriais em toda a região. Quer dizer, Campinas sempre teve uma vocação industrial, uma vocação para a indústria de ponta, e hoje a gente não tem nenhum dispositivo real, organizado pelo poder público municipal, para atrair, fixar, qualificar, investir. De novo, os cargos que tem criados, que foram criados historicamente na administração para poder fazer essa função, foram aparelhados por atores políticos conhecidos, que não têm especialização técnica no assunto, que não conseguem dialogar com os setores do mercado. Então, por exemplo, enfrentar isso, né, enfrentar, feito eu falei, esse descaso com as grandes políticas públicas da cidade, nominadamente transporte público, educação e saúde, que eu acho que são 3 grandes políticas que são de responsabilidade do município, que o Jonas demoliu. Né? Então, isso é parte de todo o compromisso que os setores populares, eu nem falo só do PT, mas os setores populares, que incluem outros partidos e tudo mais, têm debatido intensamente e que é a aliança que a gente quer construir com a cidade de Campinas. Aproveitando esse tema aí das eleições de 2020, Pedro, evidentemente que não tem definição ainda do partido, tal, tudo isso vai ser discutido, mas você se sente preparado para enfrentar a grande dificuldade que vai ser, pelo menos olhando no cenário de hoje, para o partido ser candidato à Prefeitura de Campinas? Felipe foi muito bonzinho. O senhor vai ser candidato pelo PT ou não? Ô, rapaz, essa é uma pergunta, né? Na verdade, o PT de Campinas tem vários nomes que estão se organizando, se movimentando. É um partido muito plural, né? A gente nunca tem uma discussão interna, vamos dizer, simples e de fácil resolução. Essa discussão só vai se dar ano que vem, né? Até lá, o que nós temos feito, e para isso eu tenho clareza que eu estou preparado e cada vez me preparo mais, é exercer o meu mandato de vereador numa agenda muito clara de, feito eu falei, denúncia e anúncio de outras possibilidades possíveis. Porque seja qual for o papel público que eu venha a ter em 2020, a gente vai seguir sendo porta-voz dessa perspectiva para a cidade, que eu acho que ela traz esperança para as pessoas na cidade de Campinas e ela dialoga com as necessidades. É nisso que a gente está se baseando. A nossa tarefa nesse momento é dialogar com a população, apontar para onde a gente quer caminhar e para uma Campinas que seja mais justa, pelo menos. Até justamente nessa questão aí de estar preparado para ser candidato ou não, como é que você vê hoje, Pedro, a questão da barra suja, entre aspas, do PT? Você acredita que essa barra suja vai começar a se limpar em breve? Não dá para se dar estimativa, porque na política tudo é variável, né? A gente está falando isso agora aqui, amanhã já pode ser outra coisa, mas você acredita que vai voltar? O antipetismo não vai acabar, isso é um fato, isso não tem como negar. Mas deve voltar a um patamar mais aceitável, em alguma forma? Em quanto tempo, talvez? Olha, eu quero lembrar que o PT teve na eleição de 2018 45% dos votos no segundo turno. Nós fomos para o segundo turno, tivemos 45% dos votos. Em Campinas, nós tivemos mais de 30% dos votos. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Então, não dá para dizer, feito eu falei, que o antipetismo é uma força tão consolidada assim, até porque eu acho que hoje ele já está menor. E o que a gente mais vê é gente que diz que está arrependida de ter votado no Bolsonaro. Nesse sentido, eu entendo que o PT segue sendo o principal interlocutor de um projeto alternativo para o Brasil. E aí eu tenho convicção, por exemplo, hoje, né, o PT estava discutindo recentemente, na verdade essa semana, um projeto de emergencial para retomada do emprego, para retomada, né, para abordar aquilo que é o problema central do Brasil hoje, que é o desemprego. Então eu tenho muita convicção de que essa força que o antipetismo teve em 2016, 2018, com certeza em 2020 já vai estar muito menor. E hoje, no Entrevista Coletiva, nós recebemos o vereador de Campinas pelo PT, Pedro Tourinho. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, Marcão, prazer, Felipe. Estamos sempre à disposição para dialogar com vocês e com os espectadores aqui da Band. Valeu, Felipe. Até a próxima. Obrigado, Marcão. Até a próxima. E a você de casa, muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau.